Olá pessoal, tudo bem? Dentro do nosso curso de ensaios em voo, vamos prosseguir no nosso módulo de qualidades de voo. Agora no capítulo no qual nós iremos falar sobre as estabilidades. Vimos uma teoria inicial, vimos a mecânica do rotor, vimos todas as implicações associadas aos comandos de voo. E agora vamos efetivamente verificar como que a nossa aeronave vai se comportar em voo propriamente dito. Quais serão as ações que nós teremos que tomar. Quando que eu vou entrar e quando que eu vou sair dessa malha. Mas não vamos adiantar o assunto não, né? Então, bem-vindos a mais um capítulo do nosso módulo de qualidades de voo, onde nós vamos falar das nossas estabilidades, ok? Bom, a análise do comportamento do helicóptero em relação às suas qualidades passam necessariamente pelas características de estabilidade, né? Tanto a estática quanto a dinâmica. O objetivo dessa fase de estabilidades é proporcionar boas condições de testes básicos, avaliações, bem como planejamento e execução de tarefas afetas para nós, tripulações de testes. E nós temos que obedecer os critérios estruturais e de envelope, a mecânica dos comandos, sistemas e configurações. Se eu não estou estabelecendo um novo projeto, eu tenho que verificar quais seriam essas condições para eventualmente abrir o envelope de uma nova aeronave. Então, bastante atenção. Nós vamos estudar nossa estrutura de estabilidade dividida em três fases. A estabilidade estática longitudinal, EEL, a estabilidade estática laterodirecional, ELD, e a estabilidade dinâmica do meu helicóptero. Então, esses três módulos da parte de estabilidades é que nos direcionarão ao sucesso da nossa avaliação. Bom, a estabilidade estática longitudinal é realizada para determinar as características de estabilidade do helicóptero. Os pontos são realizados de forma qualitativa. A soma de movimentos de arfagem neste tipo de estabilidade ela é nula, porque é uma relação que permite determinar a atitude longitudinal θ e a posição cíclica DDM é encontrada em seguida. Ela é sempre analisada à luz da simetria do eixo XZ, que é suposto vertical. Ok? A resultante aerodinâmica da fuselagem será considerada como uma força de arrasto pura aplicada no centro de gravidade da aeronave. O estabilizador horizontal, que a gente vai chamar de EH, tem um papel essencial na estabilidade da aeronave. Sobre ele, age a resultante aerodinâmica correspondente. A força normal de sustentação do rotor é ortogonal ao plano de rotação. Então aqui nós temos o nosso exemplo, o nosso helicóptero, a atuação do estabilizador horizontal, onde está o vento relativo, qual será esse momento, peso da aeronave, o arrasto e a força de sustentação. Como que eu vou fazer os testes de estabilidade estática longitudinal da minha aeronave? Então, nós temos que analisar dois aspectos. A estabilidade da minha máquina em velocidade, que eu vou chamar de MV, e a estabilidade dela em ângulo de ataque. Para analisar a estabilidade dela em velocidade, eu uso duas técnicas. O pseudo-nivelado ou a técnica em passo constante, que nós vamos ver mais adiante. Dentro da estabilidade em velocidade, usando o método do pseudo-nivelado, eu executo estabilizações da minha aeronave de 15 segundos em voo reto, nivelado e não derrapado, dividindo o meu pacote de testes entre a velocidade bem baixa até a velocidade a não exceder, a velocidade máxima do envelope da aeronave. Em cada uma dessas condições, eu anoto a posição de DDM. Então, DDM é a posição do cíclico longitudinal, DDM. Para cada velocidade, eu vou ter uma posição correspondente do comando coletivo que é diferente. Então, por que será que isso chama pseudo-nivelado? Porque, em tese, esse voo não é conduzido numa condição nivelada. Haja vista que eu vou mudar as velocidades e também eu vou ter um valor diferente de DDC, da posição relativa de comando coletivo. Na estabilidade, então, eu mantenho um DDC. Então, eu escolhi uma posição X lá de comando coletivo. Eu estabilizo, então, numa velocidade. Vamos supor 80 nós. Né? Então, estou numa velocidade, tenho uma posição relativa de comando longitudinal e uma posição de coletivo.
Em cima da velocidade, dessa velocidade que está estabilizada, que eu vou chamar de velocidade trimada, eu vou aumentar a minha velocidade indicada da aeronave em 10 nós. Este aumento eu anoto a nova posição de comando longitudinal da minha aeronave. Ainda mantendo esse mesmo DDC, essa mesma posição de coletivo, eu pego a velocidade trimada, que eu tinha exemplificado em 80 nós, e reduzo para 70 e anoto a posição de DDM correspondente. E assim eu vou repetindo em torno de várias velocidades, né? Ok? Com uma limitação máxima de 20 nós de diferença. Dessa forma, eu vou construir as posições do meu comando longitudinal, né, em relação a uma mesma posição de comando coletivo. Qual que é o método passo constante? Então, este método permite estudar o equilíbrio longitudinal a uma posição de coletivo constante, porém em diferente rampa de voo. Estabilizo a aeronave por 15 segundos em voo reto, não derrapado, em diversas velocidades, entre 0 e a VNE, mantendo um DDC, uma posição de coletivo constante. E para cada uma dessas velocidades, eu anoto o seu respectivo DDM. Eu repito esse processo para outros valores de coletivo. É aceitável explorar valores mínimos e máximos de comando coletivo, ou seja, subida bem rápida e uma descida praticamente em autorrotação. E utilizo um perfil similar à técnica de subida e descida. Então, nesse, eu faço uma análise em todo o espectro de uma posição de coletivo, né? Diferente da outra que eu vario velocidades em mais ou menos 20 nós, eu limito esse espaço em 20 nós, para uma dada posição de coletivo. Então, eu vou produzindo várias informações. E era pseudo-nivelado, porque quando eu mudo a velocidade, se eu aumento a velocidade, ele vai descer. Se eu reduzo, ele ia subir. Aqui no método passo constante, é todo um espectro em cima de um único DDC. Eu tenho ainda a estabilidade em ângulo de ataque. É um estudo feito a partir de uma curva de DDM em função da posição de coletivo, né? Eu mantenho a velocidade e a massa constante, a aeronave não derrapada, e eu vou mudar a minha posição de alfa, e consequência de comando coletivo. Eu estabilizo 15 segundos em voo reto, não derrapado, e uma velocidade constante para vários valores de DDC. Pelo menos 6 posições de coletivo. E dividindo, lembra que eu fiz as análises em solo? Eu sei qual que é a posição relativa mínima do coletivo, sei qual que é a máxima, subo para os meus voos, sabendo mais ou menos em quais posições, haja vista que é muito importante ter um indicador a bordo da aeronave de ensaio, mostrando a posição relativa dos comandos. Eu vou até fazer um parêntese aqui. Caso nós tenhamos a necessidade de fazer uma avaliação numa aeronave que foi oferecida e eu não tenha condições de instalar um equipamento que vai me dar a posição relativa dos comandos, é normal, eu já fiz muitas vezes isso, instalar dispositivos ou trenas que irão me permitir comparar. Então, eu realizo ensaios em solo utilizando referências de trenas para tentar estabelecer um envelope de comandos de voo, e quando eu subo para o voo efetivamente, eu já tenho valores de referência que o meu engenheiro vai ajudar a anotar. Então, existe esse método pouco ortodoxo de utilizar trenas e referências. Então, o comando fica cheio de linhas, etc. Mas é uma solução viável para uma avaliação sumária, não é para uma avaliação de ensaio em voo para certificação, que aí necessita realmente de um FTI, de uma instrumentação de ensaio em voo dedicada. Bom, voltando aqui. Então, para estabilidade em ângulo de ataque, estabilidade longitudinal em ângulo de ataque, estabilizo a aeronave por 15 segundos, não derrapado, velocidade constante e mais ou menos 6 valores de DDC, de posição de coletivo, para anotar a respectiva posição de comando longitudinal, como que ele vai estar em cada uma dessas posições. E utilizo no mínimo 4 velocidades, entre 0 e a VNE. Então aqui eu fiz questão de pegar um exemplo de uma tabela com alguns pontos de ensaio
que nós já realizamos. Então, por exemplo, ó, um ponto numa velocidade a 90 nós, numa condição de PMC, altitude de pressão indicada de 3.000, aí eu obtive um θ de -1, um φ de 1, uma posição de coletivo de 70. Então, olha aqui, ó, neste aqui eu mantive 3 pontos pegando numa posição relativa de 70. Nessas posições eu obtive esses DDMs, as posições de coletivo. Aqui que estava o meu pedal para manter a aeronave não derrapada. E aqui que estava o meu comando lateral para manter a aeronave na condição prevista para o ponto. Então, várias condições, né, de comando coletivo, de potência, para realizar a estabilidade. Aqui é um exemplo disso. E aqui, olha que lindo, olha que coisa mais bonita, cheia de graça. Então eu tenho aqui, ó, um gráfico produzido, ó, em função da velocidade e em função da minha posição de cíclico longitudinal em polegadas. Então, nas várias condições, ó, potência máxima contínua, em autorrotação numa posição de 3/5 de coletivo, 2/5, 1/5 e em autorrotação, onde estava o meu comando longitudinal a cada uma dessas velocidades. Então iniciamos esse ponto em autorrotação, por exemplo, numa velocidade de mais ou menos 43 nós e fomos até a velocidade de mais ou menos 85 nós neste ponto. Obviamente nós tínhamos algum objetivo a mostrar em função desse gráfico, mas o resultado final, considerando a estabilidade estática em velocidade, é este lindo gráfico aqui. Caso eu esteja fazendo a estabilidade em função de ângulo de ataque, eu obtenho este outro gráfico maravilhoso. Então aqui, ó, eu tenho várias velocidades, né? A posição do comando longitudinal e a respectiva posição de comando coletivo, né? Então este é o dado que ele vai me mostrar, ok? É assim que são apresentados os dados. Beleza, então vimos como é que algumas informações que nós produzimos longitudinalmente da aeronave, como que ficam os estímulos laterais, a estabilidade estática laterodirecional. Então, é realizada para determinar as características de estabilidade do helicóptero também. Permite verificar o efeito diedro e o efeito giroete. De todas as avaliações qualitativas que a gente executa, às vezes de forma rápida, em aeronaves que nos são oferecidas, a observação do efeito diedro e giroete da aeronave são fundamentais para a gente ter uma ideia de como é a estabilidade da aeronave. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma aeronave Fenec, né, que a gente opera no Exército, e foi instalada uma câmera, um sistema de vigilância em um dos lados. A instalação deste componente mudou a estabilidade laterodirecional da aeronave, particularmente no efeito diedro. Então, a instalação de componentes ela é relevante e ela muda as características de respostas estáticas da aeronave. Indicam se a aeronave, após uma perturbação, tende a retornar à condição inicial quando cessar dessa perturbação e nos permite vislumbrar os impactos na segurança das operações e na eventual carga de trabalho do piloto. Então, o que é o efeito diedro? O efeito diedro corresponde ao momento restaurador em rolamento devido à derrapagem. É realizado a partir de um voo reto não derrapado, aplicando-se uma deflexão de pedal e mantendo a posição do cíclico. É obtida uma curva à esquerda ou à direita de intensidade proporcional à estabilidade. Então, estou ali voando numa condição. Mantenho uma posição de cíclico. Se eu tiver informações de comando de voo, eu mantenho naquela referência. Se eu não tiver, eu procuro manter na condição trimada. Com os pés nos pedais, 3, 2, 1, top. Entro com 1 polegada de comando de DDN, de pedal. Ela vai guinar e aí nós vamos observar como que é o comportamento da aeronave em função dessa perturbação que o piloto exerceu. Já o efeito giroete, ele considera as parcelas de momento de guinada no helicóptero e corresponde ao momento restaurador de guinada devido à derrapagem. Okay? É realizado a partir de um voo reto não derrapado, aplicando-se neste caso uma deflexão de comando cíclico à esquerda ou à direita, mantendo a posição inicial de pedais.
e será obtida como resposta uma diminuição da derrapagem inicialmente imposta de intensidade proporcional. Então, diferente do outro caso, o camarada vai fixar a posição de DDN dos pedais, sobe nos pedais, 3, 2, 1, top, estimula. E verifica como que vai entrar, como que vai ser o comportamento da aeronave em função do efeito diedro. Então, exemplos de alguns pontos de estabilidade estática laterodirecional. Então aqui, ó, pelo visto tinha bastante ponto nesse ensaio aqui. Ó. Eu peguei só um trechinho da tabela. Ponto 45 na velocidade de 60 nós, a 4.200 pés, buscando um φ de rolamento de 45 graus, posição de coletivo em 50, posição de comando longitudinal em 60 e a quantidade de combustível. Era para a gente estimar a variação de peso. Então, pontos de ensaio para determinar a estabilidade em manobra em curva estabilizada. Então, é uma tabela no qual a gente produziu esses lindos dados aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a posição de comando longitudinal em polegadas. Aqui, para a velocidade de 60 nós, qual que foi a aceleração quando nós fizemos aqui nós pegamos esse gráfico e colocamos vários pontos em curva, né? Então, para determinar a estabilidade da aeronave em curva estabilizada. Outro gráfico lindo, né? Gráfico de φ em função da velocidade, né? Obtidos em ensaios em voo. Cada uma dessa aqui corresponde a uma posição relativa de comando coletivo. A variação de φ em função da velocidade. Então eu tenho a variação do φ, né, da minha inclinação lateral, à medida em que eu aumento a minha velocidade. Tudo isso para obter verificar a estabilidade dessa aeronave em ensaios em voo. Neste caso, um exemplo, né, a ordem de ensaios pedia a gente estabelecer um gráfico de φ em função da velocidade. Baixas velocidades. Esse é um ensaio muito bacana de fazer, uma campanha muito legal, difícil, trabalhosa, porém muito útil, porque ela vai te dar uma série de informações. Então, nas baixas velocidades, as posições de comando são afetadas pelos efeitos aerodinâmicos no voo pairado e baixas velocidades. As cargas aerodinâmicas do rotor de cauda, da estrutura, do estabilizador, também influenciam nessas posições de comando. Particularmente, quando o vento relativo incide sobre eles num ângulo não previsto. Ao sair do voo pairado fora do efeito solo e se deslocar em baixas velocidades, são necessários ajustes de velocidade para manter a estabilização desejada. Então o helicóptero se desloca, então alguns anéis de vórtice da ponta da pá são conduzidos para baixo da esteira de ar do rotor e começam a formar os vórtices no solo. A partir deste ponto de estagnação, dessa transição, os vórtices se deslocam pelos dois lados do helicóptero e estendem-se para trás, junto com a esteira da aeronave. Então fica tudo meio bagunçado ali, né? Em determinada velocidade à frente, os vórtices de solo têm uma posição estabilizada em relação ao helicóptero. À medida em que a velocidade aumenta, esses vórtices de solo se movimentam para próxima da aeronave e induzem velocidades através do disco do rotor. As cargas resultantes nas pás afetam as condições de comando longitudinal e lateral estabilizadas da minha máquina. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto central, um ponto zero do meu gráfico. Então aqui é a posição longitudinal do meu comando, aqui totalmente dianteiro e aqui totalmente esquerdo. Indo para a retaguarda, então eu vejo um comportamento lógico neste modelo de aeronave, né? Então a aeronave, à medida em que ela vai indo à retaguarda na posição relativa, o comando está indo para a posição traseira. Isso está correto. Acreditem, há aeronaves que apresentam zonas de inversão deste gráfico e que o comando fica numa posição não intuitiva, não natural. É interessante as coisas que acontecem. Como que é a técnica de avaliação em baixas velocidades? Eu tenho o acompanhamento do veículo e o giro no ponto. Eu vou tentar explicar para vocês como é interessante. Então, por que eu uso o acompanhamento do veículo, por exemplo? Porque para eu usar a técnica do giro no ponto, eu tenho que fazer um acordo, um combinado com São Pedro. Eu falo assim, São Pedro, às 7 da manhã nós vamos estar fazendo o giro no ponto com a aeronave e eu queria ventos de 3 nós.
Às 7h15 eu gostaria de ventos de 10 nós. 7h40 eu queria ventos de 30 nós. Então isso a gente sabe que não é factível. Nós usamos o caminho contrário. Num dia em que o vento, lembra aquela questão do arvorecer, quando a gente está lá no desempenho? Eu pego esta condição sem vento e vou para uma pista. Instalo um equipamento de medição de velocidade preciso numa viatura, e esta viatura me dará as referências de velocidade. Então, existe todo um critério de segurança que tem que ser explorado com cuidado, mas essa viatura ela vai se deslocando ao longo de uma pista de asfalto. Quando o operador que está dentro da viatura me dá o ok, estou estabilizado na velocidade de 10 nós. Eu venho com a aeronave, uso uma referência, um adesivo, uma estrutura da aeronave, para manter um deslocamento constante, mantendo sempre a minha mesma referência da viatura. Por quê? Em baixas velocidades, a eficiência dos meus sistemas de medição não são precisas. E utilizar sistemas de GPS para medição de velocidade não vai dar um bom resultado. Então, utiliza-se uma referência externa e em função dessa viatura que está sendo usada como referência, eu utilizo várias condições de voo. Com isso, eu vou produzir várias informações em baixas velocidades. Mas uma das mais relevantes é estabelecer, em relação à viatura ao eixo de deslocamento, eu estou no ângulo 0. Depois eu vou deslocar um ângulo 15 graus. Continuo um deslocamento 15 graus, tendo por referência a minha viatura. Depois eu vou 45, até estar totalmente de lado em relação à viatura que está indo lá. E nisso eu também vou observando quais as margens de comando que eu tenho na minha aeronave e qual a capacidade de controle, haja vista que para esses testes eu tenho que estabelecer tolerâncias. Então, por exemplo, é bastante preciso. Variação máxima de proa numa proa escolhida é de mais ou menos 2 graus. Então o piloto ele vai saber, para manter 2 graus aqui está pesado, eu não estou conseguindo. Então, em tese, ele atingiu um limite de carga de trabalho de capacidade e vai estabelecer, a vibração aumentou muito, a aeronave não está parando quieta, etc. Ele pode tentar repetir, mas a carga de trabalho e as vibrações ou outros aspectos vão limitar e produzir informações que naquele ângulo que o vento está entrando em relação à aeronave é um ângulo crítico, um azimuth crítico, por exemplo. Vamos ver um videozinho aqui de uma campanha de ensaio em voo de baixo, bem curtinho, usando um Black Hawk lá em Santa Maria. Vamos ver como é que foi isso aí. Aí, totalmente lateral em relação. Agora, deslocamento à retaguarda, né? E isso, primeiro eu espero a viatura estabilizar a velocidade desejada, para depois eu posicionar a aeronave. Então aqui, o medidor estava no deslocamento de 30 nós à retaguarda. Variação máxima de velocidade admitida de 2 nós. Ok? É interessante, né? Eu adoro fazer essa campanha porque é técnica, porém é divertida. E eu produzo essa informação, esse gráfico lindo que a gente chama de batatoide. Então aqui eu tenho a posição de comando longitudinal, eu tenho a posição de comando lateral, e aqui eu tenho as várias velocidades em que eu ensaiei, né? E que resultados foram obtidos em relação a essas proas, essas condições, ok? Então, curvas de ajuste a 20 nós, 15 nós, 10 nós, certo? E dessa forma eu inclusive tendo, olha a importância daquele teste dos ensaios de comandos de voo. Eu já tenho a referência de envelopes, qual o tamanho, qual o espaço que eu vou ter no meu gráfico para atingir esses limites de comando em voo em várias velocidades. Estão entendendo como uma coisa se encaixa a outra? A importância daqueles testes em solo vão se refletir nos testes de estabilidade em voo, ok? O ensaio de acompanhamento do veículo permite avaliar ainda a estabilidade direcional a baixas velocidades. Na prática, a aeronave é estável se o deslocamento do pedal está no sentido correspondente. Em baixas velocidades, a região de estabilidade corresponde à posição de reversão do comando. Olha só, às vezes eu tenho tanta perturbação que para manter aquela condição controlada eu inverto, eu tenho que aplicar um comando oposto
para manter uma condição estabilizada. Muito interessante, né? Ventos relativos vindo da direita ou da esquerda, respectivamente, né, podem causar essas zonas de instabilidade. Vai depender do sentido de giro do rotor, de que tipo de aeronave, mas eu atinjo zonas de instabilidade interessantes, né? E eu determino também o azimuth crítico, né? É a proa do vento relativo, onde a margem de comando é mínima, né? Aí eu chego lá e falo assim, bom, quando a gente pega um envelope, né, pega um manual de voo e vê lá, pô, o azimuth crítico da aeronave é de 40 nós do lado direito. Como que será que foi produzida essa informação? Neste voo. Neste voo de baixas velocidades é que produzimos as informações que vão levar os azimuths críticos da aeronave, né? E a margem de comando é quando o cara não tem mais de onde tirar. Se continuar aquela perturbação, ele vai perder o controle do helicóptero. Então aqui, ó, eu tenho alguns gráficos que mostram então a posição de pedal em relação ao azimuth da aeronave, né? As faixas em que ela estava estável e na hora que apresentou as instabilidades, ou seja, eu tive inversão. Olha que interessante. O comando está aumentando, eu cheguei, aqui já começou a vibrar muito, aqui o comando se inverteu. Eu tive que, para um determinado azimuth, voltar à posição da proa da aeronave, né? Então, muito interessante essas 10 nós, 15 nós e 20 nós. Então, eu produzo informações, muitas, nessa questão do baixas velocidades. Beleza. E como que funciona, então, a estabilidade dinâmica da aeronave? Porque a estática, eu levei o comando, eu fiz alguma coisa. Agora vai ser diferente. Eu vou verificar como que a aeronave se comporta quando ela recebe uma perturbação. Então eu não vou levar o comando em determinada condição e segurar e ver o que vai acontecer com a aeronave. Não, eu vou em tese, excitar a aeronave, mas sempre retornar tentar, pelo menos, retornar à condição inicial. Na estabilidade dinâmica, nós analisamos o comportamento, a reação dela em face à perturbação. E os comportamentos dinâmicos que nós esperamos são esses 4, que é importante a gente conhecer. A aeronave ela pode ter uma resposta aperiódica amortecida, ou seja, ela não tem o período definido e logo se amortece. Tem a periódica amortecida, ela dá um movimento periódico que vai diminuindo e vai se amortecendo. Aí eu tenho a periódica que vai divergir, que ela vai embora, né? E a periódica automantida, a aeronave ela vai permanecer naquela condição para sempre, ok? Nós vamos ver cada uma delas. Então olha aqui, ó, a resposta aperiódica amortecida. Eu estava numa posição, teve uma perturbação inicial, a aeronave ela se manifestou, deu um pico e ela foi na sequência, à medida em que o tempo passou, ela foi amortecendo, diminuindo a oscilação. A periódica amortecida, ela tem a perturbação aqui, pum, foi lá em cima, deu uma oscilada, né? O θ subiu, desceu, subiu um pouquinho, desceu e foi amortecendo. Na automantida, ela vai manter. Então, ela recebeu a excitação, ou o estímulo, a perturbação, e manteve aquela condição dela. E a divergente, que é a mais perigosa, em que a aeronave vai para as cucuias, né? Se você excita ela, e neste caso é importante, quando a gente está fazendo esse tipo de ensaio, estabelecer quais são os limites. Então, por exemplo, eu excitei a aeronave. Pum. Ó, o pitch em -5 subiu, -10, -15, mais 20. Onde eu vou pegar a aeronave e falar, opa, aqui já deu. É importante estabelecer esses limites, tá? 25, 30 graus de pitch up ou pitch down já são suficientes para perceber que a característica da aeronave ela é complicada. Então temos que estar atento a isso. Aeronaves de grande porte, eu aproveito esse slide também, aeronaves de grande porte, normalmente elas necessitam de auxílios à pilotagem, à estabilização. E quando esses auxílios são retirados, eu digo isso por experiência até no Black Hawk, a aeronave ela vai embora. Ela deu uma primeira excitada, uma segunda, na terceira, a tendência é ela não voltar mais. Aí o piloto tem que assumir o comando. Então, dentro da estabilidade dinâmica longitudinal, eu tenho duas coisas muito interessantes. O curto período e a fugoide. O curto período é um movimento muito amortecido, normalmente não percebido pelo piloto. E é uma resposta no intervalo de 1 a 2 segundos. Variações de altitude longitudinal e no fator, então, ela é tão amortecida
que é o curto período, normalmente a gente só repara nele quando a gente está com instrumentação dedicada instalada. Já a fugoide é uma oscilação cujo período fica entre 10 e 60 segundos, vai depender do tipo de característica que a aeronave tem, e que pode ou não ter a sua amplitude amortecida. Então, todo helicóptero apresenta características de fugoide relevantes. Durante a verificação das respostas dinâmicas longitudinais do helicóptero, oscilações e outros movimentos além dos longitudinais devem ser eliminados. Então toma muito cuidado na hora de executar essa técnica, porque lembra, nessa dinâmica nós estamos analisando apenas a dinâmica longitudinal, então nós não podemos permitir oscilações laterais do comando cíclico que podem atrapalhar e contaminar os dados. Como que é o perfil de teste da estabilidade dinâmica longitudinal? Então, eu realizo estabilizações por 15 segundos, avaliando condição de comando longitudinal, coletivo e velocidade constante e não derrapado. Ajusto, quando disponível, o indicador de atitude, o θ da aeronave. E em quais situações de voo eu vou verificar? O que eu escolho como referência? Bom, subida na PMC, nivelado, aí vai depender do tipo de perfil, do tipo de missão que está sendo proposta, né? Mas em linhas gerais é subida na VY com PMC, nivelado na velocidade de tráfego, 80 nós, nivelado em potência máxima contínua, descida com razão de 500 pés, descida em autorrotação e no voo pairado. Então, nós avaliamos dinamicamente no método longitudinal nessa aeronave. Considerando o curto período, que como eu disse, é difícil o piloto detectar esse movimento, porque ele é extremamente amortecido, como que eu executo esse teste? A partir de um ponto pairado, estabilizado, vamos considerar num voo pairado, estou no pairado, fora de efeito solo. Eu pego o comando longitudinal, eu levo 1 polegada à frente e retorno para a posição inicial. Em meio segundo. 1, 2. E verifico como que vai ser a resposta da aeronave. Então, eu estava numa condição, vou e volto. Né? Aí, se nada excitou, nada aconteceu, eu levo 1 polegada à frente e 1 polegada para trás, ou vice-versa, em 1 segundo. E uma excitação variável. Então, ela não excitou. Estou no pairado, ela amorteceu, ficou. Aí eu começo a fazer movimentos longitudinais e paro. Se ela parar e amortecer, o curto período, como eu disse, é muito difícil de detectar. Depois de levar a DDM à sua posição inicial, observar sentido inicial do movimento, se ele retornou ou divergiu, forma do fenômeno, se é amortecido, se amplia a oscilação, qual foi essa amplitude, quão rápido foi esse movimento, né? E a eficiência dos comandos para, caso aconteça algum problema, é você pegar. Mas, como eu disse, curto período, basicamente só é detectado por instrumentação dedicada de ensaio em voo. Já o fugoide, ele é mais fácil de se determinar, seja no voo pairado, seja no voo estabilizado à frente. Então, para excitar o fugoide, considerando um voo nivelado à frente, eu aumento a velocidade em mais ou menos 5, retorno à posição e verifico como que ela vai comportar. Aí, vai ser assim. Como eu aumentei a minha velocidade, o meu θ mudou. Aí eu vejo top no meu ângulo máximo. Quando ele passa no zero, a minha atitude é top. Top. Aí eu vou dando os tops quando ele está na posição máxima de atitude, quando ele passa pelo zero e quando ele passa lá em cima. E nisso o engenheiro está pegando os tempos de chegada em cada uma dessas condições e dessa forma nós vamos conseguir produzir uma curva, tá ok? Então, esse é o método. Eu observo o sentido inicial do movimento, se ele retornou ou se ele divergiu. A maioria das aeronaves, eu voei alguns modelos, a maioria deles, quando estão sem o sistema de piloto automático, divergem. Algumas divergem bem rápido, outras divergem mais lentamente. Já com o sistema de piloto automático ligado, a maioria das aeronaves é bastante amortecida, ela não excita, ok? Mas quando eu estou avaliando, eu verifico o sentido inicial do movimento, qual que é a forma desse fenômeno, qual foi a amplitude, qual que é o tempo que ele demorou para duplicar ou reduzir pela metade, é um aspecto de certificação relevante, e qual é a eficiência dos comandos e cargas de trabalho para interromper
e controlar a aeronave. Então aqui seria mais ou menos como que seria o movimento da fugoide, né? A aeronave ela vai apresentando oscilações, né? Variando o θ, né? A atitude dela para cima e para baixo, até estabilizar ou divergir. Né? E aqui, em função, né, das minhas características, da presença do estabilizador horizontal, né, eu tenho as zonas estáveis da minha aeronave e as zonas instáveis. Né? Então, olha, dessa linha para cima, né, a aeronave ela vai amortecendo em função do estabilizador horizontal, como que foi a resposta dela ao longo do tempo. Aqui já se ela diverge, né, se ela é periódica divergente ou se ela é totalmente divergente. Então, são características que nós temos que observar e nós podemos usar um gráfico desse como referência para a característica de estabilidade dinâmica longitudinal da minha aeronave. Configuração externa impacta na minha aeronave, na estabilidade, né? O elemento mais importante na minha aeronave é o estabilizador horizontal e ele seria instável sem essa peça. A estabilidade dinâmica depende também das condições de voo, da velocidade, da rampa, da altitude e do peso e balanceamento da minha aeronave. Então, todos esses aspectos impactam na minha estabilidade dinâmica longitudinal. E a minha estabilidade transversal, ou dinâmica transversal, ou ainda dinâmica laterodirecional? Ela é avaliada em questão de rolamento, espiral e Dutch Hall, que nós vamos ver cada um desses movimentos aí. Então, olha que interessante. O rolamento. O rolamento é uma rotação da aeronave em torno do eixo longitudinal dela mesma. Né? Então, eu dou uma entrada de comando de pedal, tuque, e eu vou ver o comportamento dessa aeronave ao longo do tempo. Então está aqui, ó, eu comandei e vou verificar ao longo deste tempo como que foi o comportamento da aeronave. Então, a velocidade de rolamento dela foi desse jeito, ó, ela girou e manteve, ela tem ausência de Dutch Hall e a espiral dela é neutra. Eu comandei, ela foi lá para cima, aumentou muito a posição e depois retornou. Né? Ela é ligeira, ausência de Dutch Hall e estável. Ela foi lá na frente, foi voltando, então ela fez a oscilação. Eu tenho um Dutch Hall e uma espiral instável. Então, o rolamento é um jeito muito prático de se avaliar genericamente uma aeronave. Então, a espiral está ligado à trajetória da aeronave e caracteriza a sua estabilidade estática em curva, considerando a variação da atitude de delta φ, ok? Resultando, por exemplo, de um movimento de rolamento. Então, eu tenho ali um φ mais um φ de referência mais uma variação, definida como estabilidade positiva. Eu comandei, ela permaneceu constante, ela tem estabilidade nula. O φ aumenta, é a estabilidade negativa. A espiral estável comanda, após a aplicação, um degrau de comando lateral numa atitude de φ. Ok? Então está aqui, estou voando com a aeronave, dou um comando lateral tuque e verifico a estabilidade da minha variação de referência. Aqui, se ela partiu, ela foi curvando, curvando, curvando e foi embora. Ela tem estabilidade negativa. Eu estimulei, mas ela manteve uma mesma condição, sem variar, né, apenas em espiral, é uma espiral nula. Não, eu comandei e ela fez uma curva e amorteceu, é uma espiral positiva. A partir do voo, olha como é que eu faço essa avaliação. A partir do voo nivelado e estabilizado não acelerado, eu provoco um φ de 30 graus. Tum, levei meu cíclico para 30 graus. Tuc, comando puro. Para qualquer lado, somente DDL. Destaco, né? Agora eu estou na avaliação lateral, eu não posso ter movimento longitudinal. Só lateral, tum, 30 graus. Levei para 30 e voltei. E verifica se o helicóptero, como ele se comporta em relação àquele delta φ. Em geral, os helicópteros são levemente instáveis e próximos à indiferença. Então, tem um comando lateral, comandei e voltei. Ele permaneceu, ele é estável. Então, é importante a gente observar as características da aeronave nessas condições. O Dutch Hall é um movimento oscilatório correspondente ao acoplamento entre os eixos de rolamento e de guinada. Tem um período de 2 a 3 segundos.
Pode ser preponderante em rolamento ou guinada, e é uma característica que a gente vai observar. Geralmente o Dutch roll é bem amortecido, mas pode ser divergente. E é um fenômeno muito incômodo. Então o que é o Dutch roll? A aeronave está vindo aqui, ela vai girar tanto para cima e para baixo, quanto lateralmente. Então ela vai fazer esse movimento assim. Isso chama Dutch roll, em subida, em descida, por características que nós vamos estimular, excitar na aeronave. Então está aqui. Ao longo do tempo, a aeronave ela começa a oscilar em todos os eixos dela, de guinada e cabrando, ou guinada e picando. Então, não é que ela sobe, ela muda a atitude do nariz dela, ela muda as atitudes ao mesmo tempo em que balança. No voo nivelado não acelerado e com posição de coletivo constante, excita o modo de que maneira? Aplico 1 polegada de DDE na esquerda ou à direita e mantendo nessa condição. Então, vou lá e tum! Depois, tum, vou para um lado, vou para o outro e depois paro. E verifico como é que é o comportamento da aeronave. Como eu disse, aeronaves que têm estabilização, elas ficam bem amortecidas. Aquelas que não têm, quando você excita 1, 2 e volta, ela vai continuar este movimento de mudar a atitude dela. E verifica a condição, retorno, coloco pedal 1 polegada para um lado, outra polegada para o outro e volto na posição inicial. Após essa excitação, eu observo as oscilações nos ângulos e na velocidade e conto os ciclos até o desaparecimento do fenômeno ou limitado a uma inclinação lateral de 45 graus, o que é bastante. Olha aqui então, mais uma vez eu vou achar zonas do efeito giroete positivo, olha lá a relação, e do efeito diedro positivo. E eu tenho uma zona na qual, em função do tipo de curva que eu vou obter, que eu vou estabelecer se a aeronave é estável ou ela é instável em Dutch roll. Em geral, é preferível uma aeronave instável em espiral do que em Dutch roll. É menos impactante, digamos assim. E também depende das configurações de voo. Então, configuração externa, qual a velocidade que eu estou, a rampa que eu estou executando, a altitude do voo, massas e, eventualmente, condições extremas de envelope de peso e balanceamento impactam na minha estabilidade dinâmica da aeronave. Eu não sei vocês, eu acho muito legal essa parte, é muito interessante e nós conseguimos produzir muitas informações. Desta forma, finalizamos a nossa parte de estabilidades. Fica aqui o meu contato, eu agradeço muito o tempo e a atenção de vocês e nos próximos capítulos vamos estudar manobrabilidade e maneabilidade. Fiquem saudáveis e vamos voar. Valeu, pessoal!